Graças a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmão, nós precisamos parar de ouvir mensagens e começar a ser a mensagem. A Bíblia diz: bem-aventurado é os pés daquele que anunciam a mensagem. A gente fica só ouvindo mensagem, mas nós não estamos sendo a mensagem. Essa semana eu fui imprudente, resolver uns negócios, e eu vi uma mendiga, uma senhora, devia ter uns 40 anos, e acho que eu senti aquilo que o Pedro sente de vez em quando. Alguma coisa me levou para ela, me incomodava em falar com ela. E aí eu fui lá, eu falei: boa tarde, senhora. Ela: boa tarde. Aí eu estendi a mão, ela não... fez assim. Eu falei: pega na minha mão. Ela falou: não, eu não gosto de pegar na mão de ninguém. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu tô suja e você tá limpo. Eu falei: a minha limpeza vai passar para a senhora? Ela: não. Eu falei: então sua sujeira não vai passar para mim, dá sua mão. Aí ela puxou a mão de novo. Aí eu falei assim: você crê em Deus? Ela falou: acredito. Eu falei: porque foi Ele que mandou eu vir aqui dar uma oferta para a senhora. Aí ela olhou para mim e, sem saber o que dizer, e eu também muito menos, eu falei: você aceita uma oferta? Ela falou: aceito, se você quiser, você que sabe. Aí eu dei para ela e falei assim: por mais difícil que seja de acreditar na situação que a senhora está, Deus olha pela senhora. Aí ela disse: moço, desculpa, tá, não ter pego na sua mão. É que a gente escuta muita coisa, as pessoas xingam a gente, as pessoas ofendem a gente, as pessoas têm nojo da gente, porque a gente anda sujo. E eu comecei a ter nojo de quem anda limpo. Eu comecei a ter nojo das pessoas. Olha como está o estado lá fora do mundo, irmão. Aí eu entreguei a nota para ela, ela pegou assim. Até parecia que o mendigo era eu, de tanto nojo que ela estava. E eu estava ali na hora do louvor e Deus me pediu para orar por ela, e eu fiquei pensando, irmão, não faz sentido a gente dizer que está vivendo para Deus, com Deus, se a gente não consegue proclamar isso lá fora. Sabe, todo dia é uma oportunidade. Olha um pouco para os lados. Não deixa, sabe, o acúmulo de tarefas não permitir que você perceba alguém do seu lado que precisa de Jesus. Não de você, de Jesus, mas você tem o que ela precisa. E às vezes a gente corre tanto, irmão, que a gente não nota, a gente não percebe. E aí foi muito engraçado, porque eu parei num sinaleiro, aí veio um rapaz todo deficiente pedir ajuda. Aí eu dei ajuda. Aí depois no outro sinaleiro, aquela pessoa que trabalha entregando panfletos, com 2 moedas na mão, falou: moço, eu estou trabalhando, mas você não me ajuda a comprar um salgado? Eu estou sem comer até agora. Eu: oi, irmã, ajudo. Quase olhei para Deus e falei: Deus, se parecer mais um, eu não tenho para dar. Mas a gente precisa, irmão, proclamar. Onde já se viu as pessoas ter nojo de pessoas? Vamos ser sinceros, irmão, é meio natural a gente ter uma repulsa em abraçar um mendigo. É tanta sujeira.
é tanta bactéria ali. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: Jesus abraçaria ou não? Então você não é imitador de Jesus. Se a gente não for exposto a essa verdade, a gente vai ficar aqui vivendo de teorias que não vai levar a gente para lugar nenhum. Daqui a pouco eu vou pregar e não tem nada a ver com isso que eu estou falando, mas talvez a gente precisava ser confrontado nessa realidade. Sabe, a pessoa ela passou a ter nojo do ser humano, de tanto nojo que demonstraram a ela. Você consegue imaginar isso, irmão? Porque você ter nojo do que é sujo é natural, mas você ter nojo do que é limpo. Mas a pergunta é: quem está sujo? Nós ou aquela mendiga? Quem de fato está sujo? Porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse que se nós quisermos entrar no céu, a gente precisa vestir vestes brancas. Ele não está falando isso para mendiga, ele está falando isso para a igreja. Então quem de fato está sujo? Então saia hoje daqui, irmão, para uma mudança de vida. Saia hoje daqui para impactar quem você puder, tocar quem você puder com o amor de Deus. Sabe, às vezes tocar com o amor de Deus, você não vai precisar falar de Deus, você vai precisar amar como um amigo, amar como um pai, amar como uma mãe. Amém? Eu fui na casa da minha mãe ontem, passei na frente do presídio, e o que tinha de gente, irmão, aguardando visita, moças, jovens, e eu falei: Jesus, como as pessoas têm capacidade de amar quem não vale nada. Não, pastor, mas Deus ama eles. Não é esse tipo de amor que eu estou falando. Eu estou falando amor de relacionamento. E às vezes, irmão, é tão difícil demonstrar amor a quem merece. Quantos pais e mães não demonstram amor aos seus filhos, mas se os filhos estivessem na cadeia, iriam lá, se sujeitariam a tantas coisas. E aí minha esposa falou assim: às vezes é por isso, porque não é necessidade de se preocupar com essas pessoas, mas quem está vivendo uma vida lá na lama precisa de maior atenção. Eu falei: mas amor também é cuidado, amor também é preocupação, irmão. Sabe, você não precisa saber se eu estou precisando ou não. Se você me ama, você se preocupa. Você não se preocupa só quando você sabe que alguém está precisando. Você se preocupa porque você ama, não porque surgiu uma necessidade. Amém? Então a gente precisa, irmão, de verdade, sair das teorias e sair dessa porta fora para ser de Deus de verdade. Sabe, mostrar Deus para as pessoas com seu caráter, mostrar Deus para as pessoas sendo um homem íntegro, como nós aprendemos domingo passado, reto, sem manobras. Sabe, pessoas que de fato são diferentes, né? Igual disseram aí a meu respeito aqui, um pastor aí na cidade disse que eu sou íntegro, mas esse negócio de pescar no aquário não está certo. Você vê que a coisa não bate. Se eu sou íntegro, como estou fazendo uma coisa errada? Porque íntegro é inteiro. Não casa, irmão. E aí eu me perguntei, falei: mas de quem é o aquário, né? Eu fiquei pensando, né? Se o meu Deus fosse um pescador,
Ele não é, porque ele é o bom pastor. Mas se ele fosse um pescador, eu imagino que tirar de um aquário e levar para o outro, continua no mesmo aquário. O problema é que quando você tira do meu, vai também o dízimo. Por que não tem coragem de falar a verdade? Porque esse é o interesse. Eu duvido um pastor que queria uma igreja cheia, lotada de pessoas não dizimistas e não ofertantes. Eu já abordei isso, irmão, aos pastores quando tive a oportunidade. E aí me disseram assim: mas lá na sua igreja você tem um dizimista alto? Eu falei: não tenho e oro para não ter. Aí ele falou: é por isso que você fala. Porque se a sua igreja der 20 mil e um sozinho entrega um dízimo de 10 mil, você, quando vai fazer o culto e não vê o irmão na igreja, você já nem consegue mais fazer o culto. E acredite, irmão, pasme, ele falava isso em defesa dele. Só que a pessoa, ela está tão fora de Jesus, que o argumento que ele usou para se defender o condena. Porque se eu faço o culto olhando para o dia que o dizimista vem e o dia que o dizimista não vem, que homem de Deus eu sou? Então, se o dizimista for embora, não há mais sentido por manter aquela igreja? Irmão, as igrejas estão fechando porque não têm condições financeiras de se manter de pé. Não tem condições de se manter de pé, ou não tem condições de manter suas vaidades. Porque nós nos sustentamos aqui um ano, irmão, sem recurso, fazendo muito lá fora, sem recurso. Esse mês nós tivemos uma queda nas doações da igreja pela metade. Para você ter uma ideia, não é expondo ninguém, irmão. Os provedores, metade não honrou, não cumpriu. Mas a igreja continua aberta, com ar-condicionado. E aqui estamos pregando a palavra para você. Irmão, Deus, ele sustenta a necessidade da obra. O que ele não sustenta é a vaidade. A vaidade tem que ser sustentada pela capacidade que o pastor tem de manobrar, manipular, arrancar, extrair das pessoas. E isso o Senhor está derrubando, porque a capacidade desses líderes já não estão surtindo mais efeito no povo. Por mais que ele seja capaz, o povo olha para sua carteira e não encontra dinheiro lá dentro para ofertar. E talvez o povo está vivendo um tempo de escassez, para que esse povo não sustente mais esses bandidos em nome do Senhor. Porque isso não é ser homem de Deus e não é ser obra de Deus. Amém? Então a gente precisa, irmão, sair porta fora hoje para ser diferente. As pessoas não podem ter nojo das pessoas. Não podem, irmão. Amém? Minha irmã estava testemunhando para mim que ela ouviu um testemunho de uma cliente. Acho que foi minha mãe que contou, não lembro. E ela disse assim: olha, eu não tenho nada contra evangélico não, mas alguém da minha família foi para aquela igreja do reino de Deus, entregou tudo, perdeu tudo que tinha lá. Aí a minha mãe disse assim: como pode, né, enganar as pessoas desse ponto? Eu falei: não estão enganadas, mãe. Não, mas eu acho que o povo faz porque tem fé. Eu falei: não, faz porque tem cobiça. Porque o argumento é: dá que você recebe. Se você der 1000, você recebe 1 milhão. Se você der 1 milhão, você recebe 2 milhões. Só que a única que prospera é a igreja. O único que cresce é a igreja. Só que a ganância é tanta. Você já viu alguém ganancioso
para jogar na loteria, é a vida inteira jogando, não ganha nada, irmão, mas ele vive uma cegueira, que às vezes deixa de comprar uma coisa que precisa para fazer o jogo. Por quê? Porque ele fala, não, agora vai dar certo, agora eu vou conseguir, eu quase consegui o mês passado, e vive a vida inteira do quase. O quase não muda a vida de ninguém, mas ela está cega. E a pessoa, quando está cheia de cobiça, irmão, ela fica cega. Então ela oferta sim com generosidade, mas nunca foi para beneficiar o reino de Deus, sempre foi esperando receber o dobro, o triplo. Por isso Deus nunca te deu, porque deram um evangelho falso para você, porque não funcionou para você, mas funcionou para a igreja. É só acompanhar quem mais cresceu nesse tempo, você ou a igreja? Quem mais prosperou, você ou a igreja? Se essa é a lei da prosperidade, como a igreja prospera tanto sem dar nada para ninguém? Porque ela tem muito, mas ela não faz nada por ninguém. Está entendendo? Igual um dia, já testemunhei isso aqui, vou testemunhar de novo. Igual um dia, um rapaz foi vender um saco de lixo na igreja, e um pastor chamou ele e falou, vem cá, filho. Chamou ele para fora, falou, você sabe ler? Ele falou, sei. O que está escrito aqui? Ele, igreja. Aí ele falou, então, igreja só pede, igreja não dá nada para ninguém. O rapaz olhou para mim e falou assim, eu vou matar esse pastor aí dentro do estacionamento. Quem ele pensa que é para me tratar desse jeito? E eu falei, não, filho, faz isso não, ele não sabe o que falou, não. Não, se ele não quer comprar, tudo bem, mas ele não tem que me humilhar. Eu falei, não, quanto que é? É tanto. Eu falei, daí que eu vou comprar. Comprei tudo para aplacar a ira daquele rapaz. E eu estou contando isso porque alguém me contou esses dias, que eu não lembro quem foi, que ouviu a mesma história. E a Bíblia diz que pela boca de duas testemunhas, então já é verdade. Amém? A mesma história. Então a gente precisa rasgar essa hipocrisia que a gente vive, irmão. Ou então não há mais sentido a gente se reunir aqui como igreja. Porque hoje é um tempo de muitas frases de efeito, mas que não tem efeito na vida de quem as ouve. Amém? O povo lá fora não quer palavra, o povo lá fora quer um abraço. O povo lá fora, irmão, ele não quer um discurso. O povo lá fora quer amor, quer generosidade, quer perdão. O povo lá fora quer caráter, quer honestidade. Amém? A gente precisa decidir, eu vou ser a mensagem ou eu vou ficar ouvindo a mensagem a vida inteira. Amém? Curva sua cabeça um pouquinho. Senhor Deus, te agradeço, meu Deus, pelo que o Senhor está nos movendo aqui hoje em temor. A palavra de hoje não tem a ver com isso, mas o Senhor, Pai, é o pastor. O Senhor conhece suas ovelhas. Que o Senhor possa, meu Deus, nos guiar na direção certa. Nós não queremos o pasto verdejante e as águas tranquilas. Nós queremos ir aonde o pastor for, ainda que seja no vale da sombra da morte. Nós queremos estar contigo, Pai. Ainda que seja na cruz, nós queremos estar contigo. Nós não queremos te abandonar, Pai, como a maioria fizeram quando o Senhor foi para a cruz. Quando o Senhor ia para a multiplicação, para a pesca maravilhosa, a multidão seguia, mas na cruz ninguém foi com o Senhor. Muito poucos, Pai. Pai, nós queremos fazer parte desses poucos. A tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, não de todos, Pai. Nós não queremos ser parte desses muitos, nós queremos ser parte dos poucos, que conservam os corações, que permanecem na tua presença, para fazer a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. E você diga que assim seja, diga graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor.
Amém? Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo também 18. Quem achou, diga amém. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Só uma observação, olha para mim. Jesus falou para ele dos mandamentos. Ele falou: isso eu faço. Você honra os pais? Faço. Você não defrauda ninguém? Faço. Você não mata, não adultera? Faço. Jesus falou: uma coisa você não faz. Vende o que você tem, traz tudo na igreja, que Deus vai te honrar. Foi isso? Não. Deus não pediu isso para ele. Deus falou: você vai lá fora, com o seu dinheiro, você vai me mostrar para as pessoas. Você vai mostrar minha generosidade para as pessoas com o seu dinheiro. Você não vai com Bíblia aberta. Você vai com o seu dinheiro vai ser a mensagem lá fora. E a Bíblia diz que ele se entristeceu e foi embora. Você sabe o que Jesus quis mostrar para ele? Que a linha de raciocínio dele estava errada. Porque ele pergunta: o que eu hei de fazer para ser salvo? Jesus estava dizendo: você não tem condições de fazer. Não há nada que você consiga fazer capaz de te salvar. Se ele fendesse tudo, irmão, Jesus ia dar outro mandamento, até achar um que ele não conseguisse fazer. Porque se ele conseguisse fazer tudo, então esse jovem iria condenar toda a humanidade. Porque aí Jesus ia dizer: se um consegue, todos conseguem, eu não preciso ir para a cruz. Então Jesus estava mostrando para ele: filho, não é você que vai fazer para entrar no reino dos céus, sou eu. Amém? Diga graças a Deus. Então é só uma observação. A gente faz, irmão, é por gratidão a esse benefício. Não é na intenção de comprar a salvação, é na intenção de ser grato ao presente que nós recebemos. Se você não entender isso, irmão, você é presa fácil para esses bandidos que vêm em nome do Senhor. Porque vão começar a te pedir coisas para que você pudesse receber coisas, e isso vai escravizar você. Isso vai aprisionar você. Você tem que entender, irmão, que quando você nasceu após Cristo. Você nasceu salvo pela graça. E nós temos que proclamar isso para você, a ponto de você entender o que é salvação e entender que alguém te deu um presente mais caro e valioso que alguém poderia dar, a ponto de você se apaixonar por esse alguém e falar: como alguém pode me dar algo tão valioso e eu nem conheço ele? Eu preciso conhecer ele. E aí quando você conhece, você deseja conhecê-lo mais. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém? Então Jesus estava mostrando para ele: não é você que faz, você não consegue fazer, você não vai conseguir ir para o reino dos céus. Eu é quem tenho que levar você.
Amém? Amém, gente? Agora, Jesus teve que abrir mão de mais coisas do que esse jovem rico para poder te levar para o céu. Ele não conseguiu abrir mão das finanças. Jesus abriu mão de toda a sua glória. Você sabia que entre os judeus muitos nem reconhecem que Jesus é o Cristo? Como vai ser Cristo? Um Cristo fraco, um Cristo que morre, um Cristo que é humilhado em praça pública, um Cristo que é colocado junto com os bandidos. Esse não é o Filho do meu Deus. Eles não conseguem acreditar. Mas o que eles não entendem, irmão, é que Jesus precisou abrir mão de tudo. Então ele deu um mandamento para o jovem que ele recebeu: eu vou ter que abrir mão de tudo, nascer de mulher, morrer na mão dos homens, para pagar o preço, para todos eles serem salvos. Jesus estava dizendo para eles: se você é tão bom assim, talvez eu não precise fazer o que eu vim fazer. Você está entendendo? Continuando, por gentileza. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo, diga comigo, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito o quê? Repita comigo: mas ouvindo ele isto, ficou muito triste. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual foi a coisa mais difícil que Deus já pediu para você? Eu vou até fazer uma brincadeira com meu amigo Gabriel. Há um tempo atrás ele quebrou o braço jogando futebol, e eu não sabia. Ele chegou, eu falei: ué, o que aconteceu? E aí ele contou, e a esposa brincou e disse assim: não vejo a hora de Deus dar o mesmo mandamento para ele que deu para você, pastor. E aí ele falou assim: tá amarrado? Vai dar não? Você acha que Deus vai fazer isso? Eu só faço isso para me divertir. Lembra disso, Gabriel? Eu só tenho isso de lazer. Você acha que Deus vai falar isso? E se Deus falar? Para mim, isso não foi difícil. Para ele seria. Para uns, irmão, difícil é ter que pegar 10% do que ganha e trazer para aqui a casa de Deus. Para mim não é. Ô pastor, mas o senhor é o pastor. Não se engane, irmão. Eu conheci muitos que não eram dizimistas nem ofertantes. O que foi a coisa mais difícil que o Senhor já te pediu? Sabe que você se depara com uma situação onde você não tem muita escolha. Ou é. Vamos deixar Deus de lado
no assunto por um momento. Alguém já pediu para você fazer uma coisa que você não queria fazer, mas fez, porque quem pediu tinha poder sobre você? Seja ele no seu trabalho, seja um poder até emocional, que você diz: pastor, minha mãe pediu lá, não queria fazer, mas oh meu Deus, tem que ir lá, viu? Não é que ela tem autoridade sobre você, mas é um poder emocional. Se fosse outra pessoa pedindo, você não iria, mas a mãe falou, então você fala: tem que ir. Ou um patrão pede para você uma coisa que você não quer fazer, não gosta, mas você tem que fazer e faz. Ou a esposa pede ao marido para fazer uma coisa que ele não gosta de fazer, mas é a esposa. Se não fazer por carinho, ele vai fazer para ela parar de falar. Já aconteceu? Você já teve que fazer uma coisa contra a sua vontade? Vamos trazer Deus de volta para o assunto. O que você já teve que fazer, irmão, que Deus pediu contra a sua própria vontade? Porque é aqui que a gente começa a mudar de níveis com Deus. Antigamente, irmão, o maior mandamento que você tinha era dar o dízimo. Agora é dar tudo. Sua vida, seu pensamento, sua segunda-feira, sua terça, seu coração. O segundo maior mandamento que você tinha antigamente era vir no culto de domingo. Tem que vir, porque se você não vir, você se torna a mensagem no próximo domingo. Olha o nível pobre, baixo. Eu estou falando de Deus pedir uma coisa para você que você não quer fazer, mas quem pediu foi Deus. Você já recebeu um mandamento desse? Já, pastor. Quando você o obedece, é que você sobe de nível. Posso falar uma verdade para você? Ouvir a voz de Deus pode ser a coisa mais assustadora que você vai ouvir na face da terra. O povo acha que ouvir a voz de Deus é a coisa mais linda, sabe? A gente dá uma romanceada na coisa. Nossa, Deus falou comigo. Pastor, eu ouvi claramente Deus falando comigo. Irmão, ouvir a voz de Deus pode ser a coisa mais difícil dessa vida. A Bíblia diz: ouvindo ele isto, saiu triste, porque era muito rico. Quem aqui é muito rico? Quem quer ser muito rico? Só eu? Irmão, ninguém. Só nós mesmo, irmão. O povo já fica pensando que o pastor está com pegadinha na pregação. Tô não, irmão. Quem quer ter muitos bens aqui? Todo mundo quer, irmão. Mas não tem ninguém aqui muito rico, certo? Se Deus te pedisse para você vender tudo que tem, que não é muita coisa, porque ninguém aqui é muito rico, e desse para alguém que precisa, seria fácil você fazer? Quem aqui tem carro? Se Deus te pedir para vender e dar ele para alguém,
Você faria? Quem tem casa, você faria? Quem tem carro e casa, você faria? Porque Deus pediu tudo. Pastor, eu moro de aluguel, mas eu tenho um salário. Se Deus pedisse para você dar o seu salário para alguém, você faria? É tudo que você tem. Amém? Igual eu brinquei com meu cunhado ontem. Eu vi um celular novo assim, falei, você trocou de celular? Ele falou, uhum. Eu falei, e cadê o velho? Aí a minha irmã falou, fiz dinheiro. Aí ele, por quê? Eu falei, eu ia pedir para mim, mas pode ser o novo também. Aí ele deu uma risadinha tipo assim, cunhado é cunhado, né? E aí, irmão, você daria o seu celular? Pastor, mas não tem dinheiro para comprar outro. É ficar sem, irmão. Porque Deus não falou para ele guardar um pouco para comprar de novo o que ele tinha. Deus falou para ele ficar sem nada. Qual é o pedido mais difícil que o Senhor já te fez, irmão? Perdoar alguém? Você já teve que perdoar alguém que você não queria? Que você fala, eu vou perdoar porque é meu pai que está mandando. Não, mas não é essa desculpa de esposa traída, não. Não é disso aí que eu estou falando, não. Não, eu vou perdoar pelos meus filhos. Mentira, é por você. Não é essa conversa fiada, não. Não, eu vou perdoar, pastor, porque sabe, eu fico pensando, se eu largar, o que vai ser dele? Não é essa conversa para boi dormir, não, irmão. Porque você fala isso porque a pressão da sociedade, da sua família em cima de você vai ser grande. Se você falar, vou perdoar porque eu quero perdoar, porque eu amo ele, porque eu quero dar uma chance para ele. Você não tem coragem, então você usa álibis. E às vezes até o filho. Eu estou falando de você não querer perdoar, mas o pai falar, perdoa. E você com lágrimas tem que dizer, Deus, então eu vou perdoar, porque o Senhor está pedindo. Isso é um pedido difícil. Amém? Amém, gente? Você já teve que dar algo para alguém, além das suas condições, porque o Pai pediu? De você falar, pastor, não pode ser Deus, porque Ele sabe que eu não tenho condições. E a gente começa a buscar na palavra uma prova de que a gente está enganado. Não, acho que não foi Deus que falou, não, porque Ele sabe que eu não tenho condições. Eu só tenho esse carro, eu só tenho esse celular, eu só tenho esse dinheiro. Sabe, irmão, às vezes é fácil a gente meter a mão na carteira, pegar o último 50 reais que a gente tem e dar para alguém dizendo assim, bom, não vai mudar a minha vida, mas vai ser um bom dia para essa pessoa. Mas e se Deus pedir mais que isso? E se Deus pedir seus 10 mil, 20 mil, 30 mil? De você falar, isso aqui não vai resolver minha vida, mas de repente pode ser um recomeço para essa outra pessoa. E aí? Você disporia seus bens? Amém? Porque, irmão, o perdão é algo tão sério que o nosso perdão está condicionado ao perdão que a gente vai dar. Irmão, a cruz nos salvou, mas a falta do perdão pode nos tirar a salvação. Olha como é sério o perdão. Pastor, mas a pessoa nem se arrepende. Quando Jesus foi na cruz, nós também não estávamos arrependidos. Pastor, se a pessoa pelo menos chegasse para mim e dissesse, olha, desculpa, mas não, pastor, vive como se nunca tivesse me ferido, me machucado. E não é assim que a maioria do ser humano vive em relação a Deus, e ele foi lá e perdoou. Amém?
dar a alguém algo maior do que as condições que você tem, foi exatamente o que aquela viúva teve que fazer com Elias. Ela não tinha, irmão, o suficiente para dar para ele, mas quem pediu foi quem? Deus falou para Elias: vai na casa dela, porque eu mandei ela te dar. Eu imagino ela olhando para o filho, irmão, o último bolinho, com lágrimas, dizendo: toma. Ela não estava dando bolo, ela estava dando o coração junto. Por quê? Porque era tudo que ela tinha, ela não tinha condições. Amém? Ajudar alguém quando a gente tem condição é bem mais fácil. Dar R$5 para as pessoas quando a gente tem 10 é fácil. Amém? Esquecer de algo é um pedido difícil. De Deus olhar para você e falar: olha, esquece isso. Deixa o passado no passado. Não pensa mais nessas coisas. Não alimente mais isso. Irmão, se o nosso Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, a Bíblia diz: dos vossos pecados não me lembrarei mais. Por que eu vou guardar rancores? Agora, é um pedido difícil, ou não é? É um pedido difícil. Não é fácil. Mas é aqui, irmão, que vai colocar você em outro nível. Amém, gente? Ouvindo ele isto, ficou muito triste e não fez. Porque se ele tivesse ficado muito triste e feito, era outra história. Amém? Ouvir a voz de Deus pode ser a coisa mais assustadora da sua vida. Porque ouvir a voz de Deus, irmão, não é comprar uma caixinha de promessa que só tem versículos positivos lá. Você já viu quando a gente está meio abatidinho emocionalmente? Ninguém abre a Bíblia em Apocalipse, a gente abre em Salmos. É ou não é? Estou correndo de Apocalipse, pastor. Não é essa a voz de Deus. A voz de Deus pode ser a coisa mais assustadora na qual você já ouviu na sua vida. E adivinha por que eu estou te falando tudo isso? Alguém se arrisca? Porque Deus tem um mandamento difícil para essa igreja hoje. Amém? Ser sincero, dá até uma tristezinha agora, não dá? Abra sua Bíblia comigo, Marcos, capítulo 5. Como diz Luiz Hermínio, é melhor você ir embora agora. Amém? Se falar 2 vezes, alguém levanta e vai. Tem gente que já está triste antes de Deus falar. Já viu o semblante daqui, irmão? Porque a visão daqui é privilegiada. A sobrancelha estava assim, ó, fez assim, ó. Ficou igual aquele emotion do celular. E Deus nem pediu ainda, hein? Marcos 5. Mas isso é sinal que você crê que Deus está falando aqui. Diga graças a Deus. Versículo 35. Marcos 5:35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está o quê? Morta. Para que
enfadas mais o mestre. Jesus, tendo ouvido estas palavras, olha o mandamento, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia o quê? Somente. Qual é o mandamento, pastor? Creia somente. Pode fazer assim agora. Ufa. Mas irmão, eu vou mostrar para você que crer é a coisa mais difícil que Deus pede ao homem. Quando Deus fala, creia somente, Ele está dizendo, creia e não faça nada. Creia e não faça cálculos. Creia e não converse com ninguém. Creia e não peça ajuda para ninguém. Creia e não pergunte nada. Não faça nada. Não diga nada. Não haja. Não pense. Não sinta. Não respire. Só creia. Você tem uma filha morta, que você sai de casa e ela ainda está viva, doente, mas viva. Irmão, quem tem um parente doente sabe que toda a esperança está para que ele fique bom. Você sai de casa, sai do hospital, sai do trabalho, mas a esperança é uma só: ele vai melhorar, vai ficar bom. Ele saiu para buscar Jesus na esperança: toque na minha filha para que ela sare e viva. Só que antes que ele chegue em casa, alguém diga: está morta. Irmão, Jesus ouve isso. Não é que Jesus não sabia dos fatos. Começa a entender o poder de Deus. Não é que ele não sabia o que estava acontecendo. Amém? Ele sabia. É como se um médico dissesse para o outro: o paciente lá do leito tal morreu. E o médico dissesse: morreu porque você não sabe o que eu sei, deixa eu ir lá ressuscitar ele. Só para você entender o tamanho da capacidade que Jesus tem, que Deus tem. Só que naturalmente falando, humanamente falando, irmão, morreu, acabou. Diz o ditado aí fora, e a gente se agarra nele muito mais do que em Deus, que enquanto há vida, há o quê? Esperança. Está morta. E Jesus olha para ele e diz: creia somente. Imagina a ansiedade dele perguntar: por que, Senhor? O Senhor vai fazer alguma coisa? Tem alguma chance dela não estar morta? Crer somente, não é para questionar, não é para perguntar, não é para planejar, não é para calcular, não é para fazer nada, não é para pensar nada, não é para pedir nada, é só para crer. Você, mãe e pai que está aqui me ouvindo, se o telefone toca agora e dizem: sua filha está morta, qual a sua reação? E antes que você tenha uma reação, Jesus vem e fala: creia somente. Qual a sua reação? Você ainda vai ter as mesmas reações. Vai sair daqui virando cadeira atrás do filho, desesperado, mesmo sabendo que está morto. Não dá mais para fazer nada, mas você sai daqui desesperado, porque você não calcula o que está fazendo. Amém? Só que aí Deus vem e diz: creia somente. Irmão, você está entendendo que crer é ir contra tudo que você sabe, tudo que você já viu,
Tudo que você está vendo, crer é ir contra todo o impossível. Amém? Contra tudo o impossível. Imagine se um parente seu morto, o último que morreu da sua família, Deus dissesse para você: ele vai ressuscitar hoje, só creia. Isso é crer. Eu vejo que crer chega a estar no campo do impossível para o homem. Irmão, não dá para acreditar. Nossa fé tem limites. A gente vai crendo até um ponto. Até um ponto a gente vai crendo, vai orando, vai confessando, vai declarando. Até mais um ponto a gente já não ora. Até mais um ponto a gente já não confessa. Até outro ponto a gente já não declara. Até outro ponto a gente desiste. O Senhor está dizendo: eu vou fazer algo impossível, mas você tem que crer. E aí a gente diria para o Senhor: então o Senhor vai ter que fazer 2 impossíveis, porque está difícil de crer. Vamos ser sinceros, irmão, você crê? É fácil crer, é muito mais fácil viver em santidade. É muito mais fácil ser fervoroso na oração para a pessoa mais fria dessa igreja, que fala: pastor, eu não consigo orar, eu não consigo me envolver. É muito mais fácil do que ter que crer. Sabe, é mais fácil você pegar todo o dinheiro que você tem na poupança hoje e dar para alguém. Vender seu carro e dar para alguém é muito mais fácil do que crer. Porque crer vai fazer você ir contra tudo, contra todos, contra toda probabilidade, toda explicação lógica, toda esperança. Crer, irmão, é você ter uma certeza, mesmo sem ter esperança. Romanos, abra sua Bíblia lá, por favor, capítulo 4. Romanos 4, Novo Testamento. Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já, o quê? Olha o Deus que Abraão acreditava. Olha a descrição desse Deus, o qual ressuscita mortos. Irmão, você crê num Deus que ressuscita mortos? Você crê com a sua palavra. Você crê com sua confissão, que é linda. Eu quero ver se você crê o dia que alguém da sua casa morrer, for dado como morto pelos médicos. A gente não tem noção nem do que a gente confessa, irmão. A gente não tem discernimento nem do que a gente pede para Deus. Agora o Abraão está dizendo, ele creu em Deus que vivifica os mortos. Meu Deus, sabe, a sensação que eu tenho ouvindo essa palavra é que toda essa jornada até aqui ainda não fez muita coisa em mim. Eu não estou dizendo saber tem a ver com conhecimento, com informações que chegaram até você. Eu estou dizendo crer, irmão. Crer que Deus ressuscita mortos. Crer. Eu não estou dizendo escapar da morte. Pastor fulano teve um livramento, nasceu de novo. Não, estou falando de morrer e voltar à vida, pelo poder de Deus. É engraçado que a gente crê numa vida iniciando, mas não crê numa vida retornando.
É como uma mulher grávida. É um nada, mas o exame de sangue diz que ela está grávida. Ela crê ou não? Crê. Começa a se formar, ainda não é nada, mas ela crê. E olha que loucura, vai sair uma pessoa de dentro de outra pessoa. Mas a gente se familiarizou com essa obra de Deus, chamada gravidez. Então aquilo que era sobrenatural já se transformou em natural para nós. A coisa mais natural que tem é uma mulher grávida dar luz ao filho. Mas não quer dizer que não seja um milagre. Amém? Como que você tira uma pessoa de dentro da outra? Eu estou dizendo, irmão, para você que o nosso Deus é um Deus de milagres, que dá a vida e devolve a vida. Mas eu estou dizendo que nós não cremos. Não cremos. Dizemos que cremos porque não precisamos que nenhum morto ressuscite hoje. Que mais? O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já, o quê? É como se você ligasse a previsão do tempo e dissesse assim, ó: amanhã vai estar chovendo hoje. Faz sentido? Amanhã vai estar chovendo hoje. Deus, ele fala do amanhã como se já fosse agora. Quando ele diz arrependa porque é chegado o reino, a gente ainda não chegou no reino, mas o reino já chegou até nós. Ele está dizendo, eu estou falando do amanhã, mas já é hoje. Não, pastor, eu vou ainda me consertando ao longo do caminho. Ô meu amigo, é hoje. Eu vou melhorando, é hoje. Não, pastor, ainda sou jovem, ainda há tempo, é hoje. Porque o Senhor, do primeiro dia que Ele falou com você, Ele não estava falando, irmão, do amanhã, Ele estava falando do agora. É para arrepender agora, é para consertar agora, é para entender que o reino chegou a você agora. E se você não entrar no reino na hora que Ele se apresenta para você, pode ser que você nunca mais entre, mesmo estando dentro de uma igreja. Irmão, algumas portas, elas vão passar por nós como um trem que passa. Ou você pula dentro, ou já era. Eu me lembro até de uma mensagem que eu preguei lá na Graça. Nós não podemos perder o ônibus. Ou você pula para dentro, ou já era. Amém? Continuando, versículo 18. O qual, Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será sua descendência. Não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já morto, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim isso foi imputado como o quê? Irmão, se perguntassem para Abraão, você tem esperança de ser pai na idade que você está? Ele ia dizer não. Mas você acredita que vai ser pai? Ele vai dizer, creio. Entenda de novo. Se perguntasse para ele, você tem esperança que vai ser pai com 100 anos? Ele ia dizer não. Mas você acredita que vai ser? Ele vai dizer claro. Porque ele está dizendo, não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com quem me disse que faria de mim pai. Você consegue entender a loucura da fé? Você tem esperança? Nenhuma. Você tem fé que vai acontecer? Toda. Você tem esperança? Zero. Mas você acredita? Acredito.
Irmão, fé é você lutar contra toda desesperança com apenas uma arma. Qual? A palavra que o Senhor te disse. Amém? Se eu dissesse para você, irmão, semana que vem, pode vir para a igreja, que eu vou pegar R$1 milhão que eu tenho em casa e vou repartir para todos nós. Você não ia ter esperança e nem ia acreditar. Só para você entender. Porque aí você vai olhar para mim e vai dizer, mas ele não tem R$1 milhão. Aí digamos que eu tivesse. Aí você ia dizer, mas ninguém dá R$1 milhão. Isso ia virar piada. Isso ia virar brincadeira. Eu até arrisco dizer que você ia se arrumar para vir para o culto mais cedo, para não chegar atrasado, ia dizer, vamos lá, né, ver o que acontece, quem sabe? É essa fé que a gente tem em Deus, irmão. Uma fé hipócrita que faz a gente rir, fazer piada, quem sabe? Abraão está dizendo, eu não tenho esperança, mas quem falou para mim foi Deus. Irmão, eu não consigo te dar um exemplo mais claro para facilitar o seu entendimento, porque eu teria que usar alguém que nunca mentiu para você, mas não existe esse alguém. Alguém que você fala, pastor, olha, eu não tenho esperança não, mas minha mãe falou. Sabe quando a gente é criança, que a gente acredita em tudo que o pai e mãe falam? E aí quando a gente quer uma coisa e o pai não dá na hora, a gente então tenta fazer ele prometer. Porque a gente acredita que se ele prometer, então ele vai fazer. Pode ser a loucura do mundo, mas como você é criança, não tem entendimento da dimensão do que você está pedindo. Amém? É você chegar para o pai e falar, pai... Lembrei de um desenho animado agora. Pai, eu quero um unicórnio alado. Sabe, que tem asas. E o pai, para não destruir a magia da criança, dissesse assim, filho, o pai vai comprar e depois te dá. Aí o filho, ele não duvida que exista o unicórnio, porque ele não tem dimensão da realidade das coisas. Ele duvida se o pai vai dar. Então ele faz o pai prometer. E a hora que o pai promete, ele já sai gritando, vou ganhar um unicórnio, vou ganhar um unicórnio. Irmão, nós, diante do que Deus promete para nós, era como aquela criança que não tem dimensão do que Ele está prometendo. Amém? O que a gente deveria é ter na mente de uma criança, entender assim, ó, eu não estou em dúvida se existe o unicórnio ou não. Eu só quero saber se o pai me promete dar. Eu não tenho dúvida se o pai pode me honrar, me abençoar, se o pai pode me levar para o céu. Eu só quero que ele me prometa se vai fazer. Porque se ele prometeu, eu já posso sair daqui falando, vou morar no céu, vou morar no céu. Era essa fé que a gente deveria ter. Amém? Porque a gente quer um milagre, aí Deus fala, vou te dar um milagre. Aí a gente fala, mas como? Você tem esperança? Nenhuma. Mas você crê? Creio. Por quê? Porque eu sei quem foi que falou comigo. É difícil ou não é acreditar, irmão? Será que eu ouvi alguém falando muito? É muito difícil. Você só tem uma ferramenta para ir contra toda a razão
toda perspectiva, toda probabilidade, toda explicação, todo impossível. Mas você diz: Deus falou comigo. Amém? É muito difícil acreditar. Lucas, abra sua Bíblia lá, por favor. Capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, e chamarás o seu nome o quê? Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois já sou velho, minha mulher avançada em idade. Respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e a dar-te essas alegres novas. Eis que ficarás mudo, não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão do quê? De cumprir. Ele não creu, irmão. Vamos recriminá-lo? Olha como que é a batalha da fé com a incredulidade. Porque tem um anjo diante dele. Alguém já viu o anjo? Eu conheço uma pessoa que já viu aqui. Irmão, se aparecesse um anjo diante de você agora, acho que a gente ia falar: está amarrado. Pastor, eu estou vendo coisa. Irmão, a gente vê demônio, mas anjo, ele vê um anjo, ele acredita. O anjo está falando com ele acredita. Ele ora a Deus para que a mulher fique grávida, porque ele acredita. Mas quando o anjo diz, ela está grávida, ele não crê. É difícil acreditar, irmão. Você sabe que é melhor não ouvir a voz de Deus do que ouvir? Porque ouvir pode ser assustador. Se Deus revelar para você o que Ele quer fazer na sua vida, irmão, eu desafio você a acreditar nisso cegamente. Na verdade, esse é o desafio que nós temos que viver. Amém? Por quê? Porque não é a probabilidade. Qual era a probabilidade? Ele disse para o anjo: eu sou velho, minha mulher também. Então por que estava orando? Amém? Por que orou então? É igual em fazer uma entrevista de trabalho, ser chamado e falar: mas eu não quero não. Então por que foi? Tirou o lugar de outra pessoa. Não, ele estava orando, irmão. Ele estava orando porque ele acreditava. Você já orou muito por uma coisa e Deus fala que vai te dar e aí você não crê? Olha como é difícil acreditar. Agora você imagina, você recebeu esse mandamento no pior dia da sua vida, diante da situação mais desesperadora possível. Sua filha está morta. Não faça nada, não pergunte nada, não diga nada, não pense em nada, não ore, não implore, não jejue, não levante de madrugada, creia apenas. É muito difícil. Está me entendendo, irmão? É muito difícil. E a gente vive como se fosse fácil.
A gente vai orar e confessa na oração como se fosse verdade. A gente canta nos louvores, posso crer, como se cresce realmente. Não cremos. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal para Elias, para nós não seria, porque nós não cremos. Irmão, mas o mandamento que Deus está te dando hoje é: creia somente. Não faça mais nada, não procure ninguém, não fale com ninguém, não implore a ninguém, não ore, não chore, não reclame, não questione, não faça jejum. Você não está lidando com o demônio, esquece, só creia. Irmão, crer é o veículo que vai te levar a um lugar que outro veículo não pode te levar. A fé te leva a um lugar que nenhuma outra coisa pode levar. Não, pastor, mas eu estou orando muito a Deus. Você não vai lá por orar muito, você vai lá com fé. Pastor, mas eu fiz uma grande oferta para Deus. Você não vai lá por fazer uma grande oferta, você vai lá quando você crê muito. Amém? Está entendendo? Deus está dizendo: eu quero levar essa igreja para um lugar, e o único táxi, digamos assim, que pode levar ela até lá é a fé. Creia somente. Amém, gente? Creia somente. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que Deus está dizendo: até a sua salvação, quem vai levar você para o céu? A cruz pagou a taxa de entrada, mas você precisa subir no bonde. Amém? A passagem está comprada, é de graça, mas você tem que entrar no bonde, e você só entra pela fé. Deus está dizendo: a fé vai te trazer para morar comigo. O que eu hei de fazer? Crer somente. Pastor, mas não tem que fazer nada? Crê somente. Tudo que você faz é em gratidão, não é para chegar lá. Só crê somente. Quando você toma o ônibus para se locomover, irmão, você não fica preocupado com o volante, você não fica preocupado com o trânsito, você não fica preocupado se tem combustível. Você só paga a passagem e entra. Jesus já pagou sua passagem, você só tem que entrar. Mas tem que ter fé. Amém? A fé é algo que vai levar você a um lugar que outra ferramenta não pode, irmão. Portanto, se não tens fé, você vai perder a melhor fase da sua vida. Se você não consegue crer no que Deus te falou, você vai perder o melhor ano da sua vida, que é 2020. Não, pastor, mas eu tenho fé, eu tenho uma vida longa pela frente. 2021 pode ser melhor. No momento você só tem o 2020, melhor dizendo. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Pastor, mas você tem esperança de que esse ano vai ser o ano do descanso? Esperança não. Mas você crê que vai descansar? Creio. Porque não tem a ver com a circunstância, tem a ver com o que Ele me disse. Não tem a ver com as probabilidades, tem a ver com quem me disse. Não tem a ver com o que está acontecendo, tem a ver com o que Ele me falou. Irmão, nós precisamos atingir esse nível de fé desesperadamente.
Amém? Porque tudo que o Senhor tem para nós, até a salvação, vai ser acessada pela fé. Você perguntava para um crente antigamente: você está salvo? Aí ele pensava: eu dou dízimo, dou oferta, sou batizado, falo na língua dos anjos. Eu creio, eu estou salvo. Não é pelas obras, é pela fé. Aí pergunta agora: você crê que está salvo? Pastor, então não sei, sabe? Por quê? Porque eu não dei o dízimo mês passado. A consciência acusa e te rouba o que Deus te deu. Eu não sei, pastor, eu não estou andando muito legal com Deus. Não tem a ver com o momento, irmão. Tem a ver com o que Ele te falou. Tem a ver com quem falou. Ele não mente. Amém? Ele não volta atrás. Ele não muda os planos por causa das circunstâncias. Ele não é pego de surpresa. Disseram para ele: Jairo, Lázaro, a quem tu amas, está morto, está doente. E ele diz: não vai morrer. Ele não foi pego de surpresa, ele já sabia. Aí quando ele chega na aldeia, a irmã diz: olha, ele está morto. E ele não foi pego de surpresa, ele já sabia. Irmão, tem a ver com quem te falou e o que ele te falou. Amém? Pastor, mas está dentro do campo do impossível, improvável, não tem chance, não tem probabilidade. Sabe, pastor, nem nos meus melhores sonhos eu consigo imaginar, mas ele me disse, então eu creio. Será que a gente consegue ter essa fé, irmão? Essa fé é para ir contra todos, contra todos, contra tudo que você está vendo, contra tudo que você já viu. Pastor, eu nunca vi alguém ressuscitar dos mortos. Você tem que ter essa fé. Eu nunca vi, mas meu Deus falou que vai ressuscitar. É difícil crer, irmão. Amém? Crer desse modo evangélico é fácil. Crer de verdade é para poucos. Abraão está dizendo: olhar para o corpo, olhar para a mulher, eu não tenho esperança. Mas Deus falou. Eu sei quem me falou. Fazia um exame médico na Sara. Tem alguma chance dela ficar grávida? Irmão, o ciclo dela já tinha parado, sei lá, uns 50 anos. O doutor olhava e falava: vixe, é mais fácil chover canivete. Aí você sai do consultório, passa na loja, compra um berço e leva para casa. Você tem esperança que vai ser pai? Não, porque o doutor acabou de falar que não tem chance. E como você acredita? Deus me falou que vou. Isso é fé. Essa é a fé que nós não temos e precisamos ter. Amém, gente? Quantas coisas na vida de vocês e na minha estão sem nenhuma probabilidade de dar certo, irmão? Quantas situações, quantos sonhos, quantos alvos. Mas uma voz falou: vai dar certo. Vou fazer acontecer. Vou entregar na sua mão. Só que você não está conseguindo crer. Quando a gente crê, a gente não fica mudo. Porque a mudez é só para o incrédulo. Davi disse: eu criei e por isso falei. Tem que confessar, tem que dizer. Você não confessa para gerar um milagre, você confessa porque acredita que o milagre está sendo gerado. Por exemplo, a irmã Aline está ali. Eu conheço ela há muitos anos. Acompanhei os muitos passos e processos da vida dela. Hoje a gente já chama ela de mamãe. Mas ela ainda não tem um filho. Ela só tem uma sementinha sendo formada na barriga.
Mas esse milagre já virou natural para nós. Irmão, o seu milagre, a sua promessa tem que se tornar natural para você. Amém? Esse é o nível de fé que temos que atingir para poder viver o que Deus está prometendo. Agora, crer e fazer alguma coisa, até a gente consegue. Crer e correr atrás, até a gente consegue. Crer e ralar para conquistar, até a gente consegue. Agora, crer, sentar numa cadeira, esperar, sem fazer absolutamente nada, é muito difícil. Eu creio, pastor, ela vai voltar à vida e começar a massagem cardíaca. Eu creio, pastor, ela vai voltar à vida e um choque elétrico. Eu creio e aplica uma injeção de adrenalina. Eu creio e vai tentando, de tudo. Até a gente crer desse jeito. Agora, crer somente é para poucos. Irmão, vou me arriscar a falar uma loucura aqui. Que Abraão, para ser pai, ele não precisava nem dormir com Sara. Porque dormindo ou não faria diferença. Sua semente está morta e o ventre está morto. O que gerou o filho, o milagre, não foi a semente, não foi um útero, foi a palavra que Deus disse. Então, ao invés de você ir para casa e se deitar com Sara, vai para casa e se deita com a palavra que Deus te falou. Amém? Vai se deitar com essa palavra, irmão. Eu não vou largar nem na hora de deitar. Recado de Deus para nós, crê somente. Mandamento de Deus para nós, crê somente. Tem alguém aqui querendo vender tudo, achando que é mais fácil? Mas o mandamento não é para vender tudo, é para você crer somente. Só creia, só creia, só creia. Amém? Agora a nossa fé, ela tem 3 inimigos que precisam ser combatido fortemente e constantemente. Não significa que você vai combater agora e amanhã ele não se levanta de novo. É igual um jogo de videogame. Você joga hoje, você vence. Amanhã você tem que jogar e vencer de novo. Quais são esses inimigos? Primeira coisa, como Deus vai fazer o que disse que vai fazer? Nem isso você pode, é crer somente. Você vai ter que combater esse questionamento. Como? Porque como, irmão, tem a ver com incredulidade, insegurança, tem a ver com viver de vista, de probabilidade. Você se pergunta como? Pastor, Deus falou comigo, mas como? Amém? Irmão, nós começamos esse ministério aqui, no interior de São Paulo. Mas Deus já entregou a missão para mim. Que eu vou ter que preparar a noiva dele. E que ele vai me enviar em muitas nações para falar uma mensagem só. E eu me pergunto, como? Não conheço ninguém, não tenho aliança com ninguém. Não sou eloquente o suficiente, não sou estudado, não tenho condições. E eu me pergunto como. A gente tem que vencer esse questionamento, irmão. Porque como tem a ver com insegurança. E Deus está dizendo, é só para crer. Amém? Olha o que a Bíblia diz, Mateus 28, versículo 18. Abra lá. Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na onde?
Como Deus vai fazer? Ele tem poder no céu e na onde? Como Ele vai fazer? Ele tem, não é algum poder, Ele tem todo. Como Ele vai fazer? Irmão, tire o como da sua vida, porque Ele tem todo o poder nessa terra. Amém? Se você conhecesse o presidente da república e ele te dissesse: olha, volta aqui amanhã que eu vou fazer por você, você creria, porque ele tem poder no nosso país. Quem está te prometendo, está dizendo: eu tenho poder, eu tenho todo o poder nessa terra. Poder para dar vida, poder para tirar e poder para devolver a vida. Eu tenho poder para produzir, para criar e para multiplicar o que já foi criado. Eu tenho poder, irmão, para fazer aparecer aquilo que você não está vendo e para fazer aparecer aquilo que nem existia. Amém? Porque uma coisa é existir e eu não estar vendo, outra coisa é não existir. Ele tem todo o poder. Todo. Pastor, ele tem uns contatos lá em Brasília, tem todo o poder. E com o meu patrão, todo o poder. E com a minha família, todo o poder. E com o banco, pastor, que eu vou tentar um empréstimo, todo o poder. E com o gerente, todo o poder. Se ele te falou, não precisa se perguntar como, porque ele tem todo o poder. Você tem que anular essa pergunta na sua cabeça. Você tem que arrancar ela de você. Você tem que combater fortemente e constantemente. Sai daqui, dúvida, porque foi meu Deus que falou. Ele tem todo o poder. O problema é que a gente mede a capacidade de Deus pela nossa. Pastor, mas eu não conheço ninguém, pastor. Sabe, pastor, o que está acontecendo comigo eu nem contei para ninguém. Como? Até falei isso para minha esposa. Se a pessoa não souber, como é que ela vai fazer? Então você não está crendo somente, você está fazendo alguma coisa a mais. Jesus chega na casa de Jairo e tem um punhado de gente chorando no velório. Ele diz: gente, por que vocês choram? Ela está viva. E eu imagino todos que riram dizendo: como? E eu imagino o Jairo se perguntando: como? Coloque isso dentro de você, irmão. Eu quero que você passe dias com Deus. Eu quero que você se relacione com Deus. Eu quero que você vai orar a Deus. Eu quero que você vai cantar louvor para Deus a partir de hoje, sempre lembrando: meu Jesus tem todo o poder. Todo poder, todo poder. Não estou falando com qualquer um, não estou pedindo a qualquer um, não estou ouvindo de qualquer um. Ele tem todo o poder, todo o poder, todo o poder. Começa a conhecer Jesus muito mais do que um bom moço, porque essa é a imagem que às vezes a gente tem de Jesus, um bom moço, alguém que perdoava, alguém que curava. Não, ele tem todo o poder, todo. Ele está dizendo: foi me dado. Você acredita, irmão, que se alguém falar para você: olha, fizeram macumba para a sua vida, viu? Já deve a tua vida estar destruindo. Ó, na área do casamento, você já sai apavorado, porque você crê no poder do diabo. Você crê no poder da inveja, crê no poder da maldição lançada, mas você não crê no poder do seu Jesus. O Jesus que você serve é fraco, é pobre, é limitado. Esse não é o Jesus que vai levar a gente para o céu. Esse não é Jesus que foi na cruz. Está na hora da gente arrancar essa crença da nossa vida, irmão, e se relacionar com Jesus que tem todo o poder nessa terra também. Ele tem poder lá no céu, mas nessa terra também foi dado a Ele. Por que a gente tem medo da macumba? Não, pastor, não tem medo não. Pode fazer até você chegar em casa e estar lá. Ai, pastor, está amarrado. Quem será que fez isso para mim, pastor? O senhor pode vir aqui orar? Ué, você não tinha? Está
Está me entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, macumba existe? Existe. Demônio existe? Existe. Mal olhado existe? Existe. Maldição de família existe? Existe. Praga mandada existe? Existe. E a gente crê nessas coisas. Está na hora de a gente crer no poder do nosso Jesus, irmão. Se Ele está falando com você, se Ele está falando comigo, arranque o como. Ele tem todo o poder. Como, não sei. Eu sei que Ele vai fazer porque Ele me falou. Diga glória a Deus. Segunda coisa que você tem que combater fortemente, constantemente. Quando? Quando tem a ver com pressa, tem a ver com ansiedade, desespero. Você tem que combater isso. 1 Pedro 5, versículo 6 diz assim: lançando a sua ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Agora, lançar a ansiedade sobre Deus não é não ficar ansioso, é não se mover pela ansiedade, é não fazer antes que Ele faça, é não dar o seu jeito para o problema. Eu posso estar muito ansioso, irmão, e andando para um lado e para o outro, mas não fazer nada. Por quê? Porque eu lancei o fruto da ansiedade em Deus. Eu lancei a ação da ansiedade em Deus. Então, pastor, eu estou com a vontade de ir lá e ver, e perguntar, sabe? E de ligar, porque você está ansioso. Mas aí você fala, não ligo, não vou lá ver, não vou perguntar, porque eu lancei a ansiedade em Deus. Você está entendendo? Você não está lutando com os sentimentos, você está lutando com a obra da ansiedade. Porque eu não sei se é possível não se sentir ansioso. A Bíblia até fala que a mulher que está grávida, ela fica ansiosa para dar luz ao filho. Tem situações que geram expectativas na gente e a gente fica ansiosos. Sentir a ansiedade é uma coisa, se mover, agir sobre ela, aí é você sair do plano de Deus. Irmão, eu particularmente, eu estou muito ansioso para o que Deus vai fazer comigo. Mas eu não posso me mover por essa ansiedade. Eu tenho que crer somente. Está entendendo? Então o que você faz? Você anula o quando. Você combate ele. Abraão, quando sai da terra e da parentela com a promessa de ter um filho, eu acho que ele imaginava daqui 9 meses. Passou 25 anos e nada. Aí a Sara dá uma ideia e falou, demorou. Por que nós não pensou isso antes? Estava aqui a benção o tempo todo, vai ver que Deus quer usar a nossa serva. E a gente vai colocando instrumentos na mão de Deus e Deus vai soltando, está dizendo, eu não vou usar isso aí não. Amém? Terceira coisa, como, quando e quem Deus vai usar. Não é natural o ser humano depender de outro ser humano. Por mais que a gente diga assim, pastor, eu estou dependendo só de Deus, mas a gente está esperando Ele usar alguém. O problema é quando Ele não tem ninguém para usar. Se o seu problema é uma doença incurável, quem Deus vai usar? Não tem remédio, não tem tratamento, não tem médico. Se o seu problema é financeiro e você está cercado de gente pobre, humilde, quem Deus vai usar? Está entendendo? A gente precisa anular isso, irmão, porque se eu disser para você que Deus vai usar os corvos, fica mais fácil de você acreditar? Fica mais difícil. A gente tem os corvos hoje como uma metáfora, mas na época de Elias era literal. Se eu falar para você, irmão, para você ir lá no mar e pescar um peixe e abrir a boca dele, dentro dele vai ter o dinheiro que você precisa, fica mais fácil você acreditar? Foi isso que ele fez com Pedro. Pedro, vai lá e pesca o primeiro peixe, abre a boca, tem um dinheiro lá, paga a dívida.
Olha por que tanta coisa às vezes Deus não fala com a gente, porque só vai piorar a nossa falta de fé. Se eu disser para você, olha, vai lá na casa da viúva, ela não tem nem para ela, mas eu mandei ela sustentar você, fica mais fácil de acreditar? Você tem noção, irmão, quão humilhante era para Elias, um profeta de Deus, viver aquela situação? Ele foi lá na autoridade e ousadia do nome do Senhor e provocou aquela situação. E ele provoca a situação que atinge ele também. Não parece uma loucura? Como que eu profetizo um negócio que me complica também a vida? Como que eu declaro um negócio que me afeta? Tinha que afetar só os inimigos, não eu, mas afetou. E aí Deus está dizendo, mas a viúva vai sustentar você. Ele tinha que crer. Ouvir a Deus pode ser a coisa mais assustadora que você vai fazer nessa terra, irmão. Não é fácil não. Mas o mandamento dele para nós hoje é crer somente. Amém? Para a gente encerrar, Isaías 43. Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu o quê? Isso aqui é para tentar melhorar a nossa fé. O Deus que nos promete está dizendo, olha, ainda nem existia dia. Amém? Vamos fazer as contas. Antes do dia 1 de janeiro, era que dia? Mas não começa no dia 1? E o que vem antes? 31 de dezembro. E antes? 30. E antes? E vamos lá, 2015. E antes? 2005. E antes? 1990. E antes? Quando chegou lá no ano 0, depois de Cristo, aí começa. Antes de Cristo. E vai. E antes, e antes, e antes, e antes. Antes da fundação do mundo, ele está dizendo, eu já estava aqui. Eu já sou, eu já era. É difícil de entender esse negócio, não é? Ele era antes de tudo, antes do seu problema, antes da doença tocar no teu corpo, antes do mal entrar na sua casa. Ele está dizendo, eu já era seu Senhor, eu já era seu Pai, eu já era seu cuidador, eu já era sua proteção, eu já estava aqui. Diga glória a Deus, diga bem forte, glória a Deus. Ninguém há que possa fazer escapar da minha, o quê? Agindo eu, quem o quê? O impedirá. Essa frase, irmão, foi a frase mais manipulada que eu ouvi no Evangelho ao longo da minha vida. Toda vez que a gente se projetava alguma coisa no ministério, alguém dizia assim, oh, vai orar a Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Eu não vou impedir, eu sei o que. Com o passar do tempo eu fiquei vendo e calculando, eu falei, impede sim. Porque Deus quer agir na minha vida, irmão. Mas eu posso impedir. Porque eu preciso crer somente. Deus quer agir e me levar para as nações. Mas eu posso me atirar na frente de um carro e morrer agora. E aí o tempo foi passando, e eu achava que o homem impedia. E o tempo foi passando, foi passando, e foi passando, e cá estou. E aí eu percebi que eles estavam certos, que agindo Deus ninguém impedirá. E olha onde Deus me trouxe, ninguém impediu. Entenda o que Deus está falando. Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia. Sabe o que a Babilônia significa? Problema.
A Babilônia, irmão, levou o povo preso para viver na escravidão. E ele está dizendo: eu fiz isso por amor. É difícil de entender. Falávamos isso ontem, eu e o Elcio. Quando você tem que dizer um não para o seu filho e ele chora, e o filho pensa: meu pai é ruim, meu pai é mau. E por que o pai não vai para o quarto chorar e sofrer porque o filho pensa isso dele? Porque ele é uma criança. E ele sabe, o meu filho não sabe o que eu sei. Porque o que eu estou falando é para o bem dele. Agora essa criança cresce. E aí ele fala não para o filho, já adulto, e o filho fala: você é mau. Aí dói. Porque agora essa criança já entende. E entendendo, ela acha que o pai é mau, aí machuca. Agora não é assim que a gente vive com Deus. A gente já entende, já tem discernimento, e às vezes a gente fica questionando as coisas que acontecem. A ingratidão nossa, irmão, se multiplica todo dia. Ele está dizendo: olha, vocês não sabem, mas para proteger vocês eu tive que enviar a Babilônia. É como se Deus dissesse assim: ó, na Babilônia eu protejo de vocês, mas se vocês ficassem aí, vocês iam ser destruídos. Então você vai vir para uma situação um pouquinho desconfortável, mas aqui eu estou cuidando de vocês. Porque se você ficasse aí, você poderia morrer. Amém? Versículo 15: eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca mais se levantarão, estão extintos, como um pavio foi apagado. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa, o quê? Diga graças a Deus. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Olha o que Deus está dizendo: estou fazendo uma coisa nova, e a luz já está brilhando, e você não percebe? E por que a gente não percebe? Porque a gente está afundado no problema. Irmão Jairo está voltando com Jesus para casa. Já está anunciado que o milagre vai acontecer. Já está brilhando a luz, já está acontecendo. Mas se ele não cresce, ele só conseguiria ver: minha filha está morta, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser quando chegar em casa? Irmão, o que Deus está fazendo já está acontecendo. Diga graças a Deus. Já está acontecendo. Só que como a gente está muito dentro do problema, a gente não está percebendo. Mas já está acontecendo. Vou dizer de novo, até que você creia: já está acontecendo. Já está acontecendo uma coisa nova. Diga graças a Deus. Amém? Pastor, o senhor está conseguindo perceber? Eu também não estou. Mas ele está dizendo: está acontecendo. Estou fazendo uma coisa nova e você não está percebendo. Sabe, irmão, eu vou acreditar nas duas coisas que Deus está falando. Ele está dizendo: olha, você não está percebendo. E eu falo: Deus, não estou mesmo. Mas está acontecendo. Então tá bom, vou crer também. Diga glória a Deus. Tem esperança? Nenhuma. Mas você acredita? Acredito, porque Deus falou. Essa é a loucura da fé, irmão. Versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios em solo seco, ou no ermo. Olha aqui para mim, por favor. Irmão, eu duvido você ir lá no quintal da sua casa hoje, desde que não seja a realidade, olhar para o quintal e ficar imaginando: meu Deus, vai nascer um rio aqui. Meu Deus, vai brotar água aqui, vai nascer um riacho. Irmão, o problema é que a gente recorre a Deus quando a gente não pode fazer nada. Só que aí Ele pode.
E aí a gente não crê, parece que a nossa oração é só um consolo. Parece que a nossa oração é só para a gente se sentir ocupado e desviar o foco do problema, não para resolver o problema. Ele está dizendo: filho, você não pode, mas eu posso. Você não tem condições, eu tenho. Você não tem poder nessa terra, eu tenho todo. Eu vou pôr um rio no deserto, um rio no solo seco. Amém? Continuando, versículo 20. Os animais do campo me servirão, minha tradução diz, me honrarão. Os chacais, sua tradução vai dizer os dragões. Os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu o quê? Irmão, Deus está dizendo: o que eu vou fazer, vai fazer os animais do campo me glorificar, mas eu não fiz para eles, eu fiz para o meu povo. Irmão, o que Deus vai fazer, muita gente vai beber junto, mas Deus não fez para eles, está fazendo para nós. O que Deus está fazendo, muita gente vai beber junto, mas não é para eles, é para nós. Aí eles vão glorificar: nossa, glória a Deus, glória a Deus. E quem tem que glorificar é a gente. Quem tem que começar a adorar a Deus é a gente. Por quê? Porque a nós foi avisado. Versículo 21. A esse povo que formei para mim. Diga glória a Deus. Para quê? Para o meu louvor. Diga glória a Deus. O que Deus está dizendo para nós, irmão, é que Ele é todo poderoso, que não há quem possa escapar das mãos dEle, que Ele vai fazer uma coisa nova, que Ele já está fazendo, a gente só não está percebendo. Começa a orar: Deus, abra os meus olhos, me mostra o que o Senhor está fazendo, eu quero ver. Sabe aquele filho curioso que o pai está trabalhando e o filho fica em cima? Seja esse filho, irmão. Pai, me mostra, eu quero ver o que o Senhor está fazendo. Pastor, e se eu não conseguir ver, mas eu sei que o pai está fazendo? Amém? É só isso que você tem que ter certeza. Amém? Vou dar um exemplo. O Elcio estava lá em casa mexendo no carro. Aí a Maria passou e falou: oxe, achei que ele estava trabalhando, está aqui na casa do pastor. Aí eu falei: mas ele está trabalhando. Só que na cabecinha dela, ele tinha que estar lá na loja. Então quando ele sai de manhã para ir trabalhar, talvez ele nem tenha cliente, está sentado sem fazer nada, mas para ela ele está trabalhando. Irmão, porque não depende do que ela está vendo, depende do que ela sabe. Você pegou? Não depende do que estamos vendo, depende do que nós sabemos. E o Pai está dizendo: estou fazendo uma coisa que você ainda não está percebendo. Como eu tenho todo o poder na terra? Quando vou lançar minha ansiedade nele? Quem ele vai usar? Não vou me preocupar. É ele que está fazendo. Diga glória a Deus. Vamos colocar de pé para a gente orar, dando uma salva de palmas. Você pegou a palavra? Você recebe a palavra? Na verdade, você está recebendo um mandamento muito difícil. Qual, pastor? De crer. Só crer. Não, pastor, agora eu vou lá, eu vou pôr a mão, eu vou orar, essa doença vai sair. Deus não mandou orar. Só crer. Aí vai dobrar o joelho de madrugada: Deus, obrigado, Senhor, o Senhor falou comigo, Pai, em nome de Jesus, o Senhor há de não é para orar, irmão. Para você deitar e dormir. Vai dormir com a palavra. Pastor, nem orar? Não, é só crer. Não, eu fiz um voto, se Deus fizer, eu vou levar essa oferta. Você vai ouvir aqui, você não ouve de outro pastor, hein? Não é para fazer voto de oferta. Não, pastor, não. Mas eu vou dar, você vai dar porque você quer, de gratidão. Não é a sua oferta que vai mover Deus, Ele já está fazendo. É só para crer.
Diga glória a Deus. Eu quero que você feche os olhos e pense assim, que você é Jairo, e que você está indo lado a lado com Jesus em direção à sua casa. Sabe, o problema está grande, mas é Jesus que está indo comigo lá. Sabe quando tem alguém endemoniado que manda chamar o pastor? A pessoa vem apavorada, assustada, porque ela viu uma coisa feia, mas agora ela volta assim: o pastor está indo lá. Eu quero que você feche os olhos e imagine: Jesus está indo lá. Eu estou indo com ele em direção ao meu problema.